E para dar mais sentido, né, no nosso episódio, vou ler a passagem para vocês que está lá em Josué, capítulo 1, versículo de 6 ao 9. Que já no começo dessa passagem mostra assim pra gente, já fala assim pra gente: seja forte e corajoso, pois você vai fazer este povo herdar a terra que prometi, dar e dará aos seus pais. Somente seja forte e muito corajoso para cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de ter sucesso por onde andar. Não afaste de sua boca este livro da lei e medite nele dia e noite, a fim de conservá-lo, e faça tudo o que nele está escrito. E deste modo você há de ser bem-sucedido em seu caminhar, e terá sucesso. Não fui eu quem ordenou a você que seja forte e corajoso? Não tenha medo, e não se sinta acovardado, porque Javé, seu Deus, vai estar com você por onde você andar. Palavras do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. Aí, Léo, nossa, essa passagem é sensacional. Parece que assim, não tem uma parte que eu gostei dela inteira, Impressionante, né? né? Mas eu queria, para a gente fazer uma partilha dessa passagem, que parte mais, tem uma parte que mais tocou nela? Tem. Tá ali no final. Não fui eu quem ordenou que você seja forte e corajoso. Não tenha medo, não se sinta acovardado, porque Javé, o seu Deus, vai estar com você por onde você andar. Quando Deus fala assim, não fui eu quem te ordenou, a gente acha, muitas das vezes, que a coragem é a gente abrir mão do medo. E na realidade não é isso. A coragem é a gente ter medo e mesmo assim ir a fundo, certo? E quando Deus ele fala que ele ordenou que não tenhamos medo e que tenhamos coragem, ele está mandando, está falando pra gente, tenha confiança, porque eu sou Deus, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei os planos que eu tenho pra você, e esse medo que você sente não faz sentido. Gente, isso é muito forte para mim. É muito forte, Léo. Continua, porque isso é surreal para mim. É impressionante mesmo, realmente, porque muitas das vezes a gente acha que, nossa, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou superar tal momento difícil na minha vida, porque eu tenho medo do que pode acontecer. E a coragem é isso, é quando a gente pisa em cima do medo e fala, não, eu vou. E é isso que é a coragem. E as pessoas, elas acham que pra gente ter coragem, a gente não pode ter medo, e não é isso. Já chama coragem porque a gente passa por cima do medo, né? Igual eu fiz uma marcação aqui, não é sobre a gente sentir coragem, é sobre a gente agir de forma com que a gente supere o medo, pra gente alcançar aquela felicidade futura, correto? Para mim essa passagem ela é muito importante para as pessoas que realmente estão passando por um momento complicado na vida. Eu estava conversando com o Vitor, um amigo meu, e nesse momento o Vitor ele me deu um livro, e nesse livro fala um pouco sobre a oração. E fala sobre a importância da gente rezar nos nossos, não só nos nossos momentos difíceis, né? Mas nos momentos difíceis, querendo ou não, a gente precisa de alguém para nos aconselhar. E nada melhor do que a gente falar com Deus, que Ele é o Criador, ele sabe de todas as situações. Tudo que está aqui foi criado por Ele sabe exatamente o que fazer, Ele é onisciente. Então, aquele livro ele é muito forte porque ele fala sobre a importância da gente orar, da gente falar com Deus nesses momentos de dificuldade. E eu acredito que quando a gente fala com Deus pedindo por coragem, a gente tem que parar de achar que ele vai tirar o nosso medo, porque não é isso. Quando a gente pede por coragem, a gente está pedindo uma atitude para a gente superar aquilo ali. Só que muitas das vezes o medo ainda vai estar ali. É muito complicado a gente dizer que eu não tenho medo de nada porque Deus tirou o meu medo. Mas eu tenho coragem porque eu venci o medo, Pelo correto? menos é assim, Deus vai mostrar um caminho. Sim, Ó, eu sei que você tá com medo, mas vai por esse caminho, exatamente. né? Mesmo Exatamente. com medo. E é aquela também, né? Eu escutei um padre falando nisso, que a partir do momento que a gente pede algo para Deus,
Deus não vai dar pra gente mão beijada. Se a Tá. gente pede pra Deus tirar o medo, ele vai dar pra você situações com medo pra você aprender a lidar com isso e perder o medo. Sim, sim. Então, a gente tem que buscar entender também esse olhar, né? Não é porque a gente tá pedindo algo que Deus simplesmente vai dar de mão beijada e vai tirar da sua vida. Não é bem assim. Exatamente. Ele vai te treinar pra você aprender a viver as situações que te tirem da zona de conforto, né? E outra parte aqui que eu tava olhando aqui nessa passagem, que fala assim, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou você. Assistindo aquela pregação do Padre El, ele falou exatamente isso. Que Deus, em vários momentos da Bíblia, ele ordena as pessoas. Ele não está pedindo, ele está ordenando para a gente ser forte, ter coragem e fazer. Assim como ele fez com Moisés, e nessa passagem de Josué, ele pede, né? Sim. E com Jesus também, né? Sim. Com José, com Moisés, com Josué e com Jesus. Sim. Para todos eles, né? Deus pediu coragem e ordenou, né? Ele não fez um Exatamente. pedido, ele ordenou. Então, assim, essa parte também me chamou muita atenção de que às vezes a gente não tem coragem para obedecer o que Deus está ordenando a gente fazer. Exatamente. E muitas das vezes o nosso exercício, eu vou utilizar essa palavra, o nosso exercício é a oração constante, é a reza constante. Porque quando a gente reza constantemente, quando a gente fala com Deus constantemente, Pamela, se eu tô conversando aqui com você, a gente fica muito tempo conversando, automaticamente com o tempo eu vou te conhecendo, correto? Então eu vou sabendo quem é você, eu vou sabendo o que você pode me ajudar em alguma coisa, o que eu posso te ajudar em alguma coisa, e com Deus não é diferente. Quando você conversa frequentemente com Deus, quando você se permite ser amigo dele, você cria intimidade com ele. E com essa intimidade, você consegue entender melhor os momentos em que ele está falando com você. Muitas vezes durante o nosso dia a dia, nós estamos por um momento que, nossa, eu preciso de Deus aqui, eu preciso de Deus para não saber o que eu faço, porque tá complicado. E é naquele momento que ele vai falar com você. Só que para que você consiga escutar o que ele está te dizendo, você precisa conhecer a forma que ele conversa com você. Porque muitas vezes ele não vai falar aqui no seu ouvido, ó, Do faz jeito tal que a coisa. gente quer, né? Exatamente, Ó, porque vai desse jeito aqui. a gente faz é desse acostumado a querer da forma fácil, jeito. só que Fácil. não é assim. Muitas das vezes ele vai falar com a gente através de outra pessoa, como eu mencionei aqui no início, que eu vi o que eu vi e eu senti uma tristeza no meu coração e uma pessoa veio e me falou, a cruz não foi só morte. E naquele momento eu senti que foi Deus falando comigo. E para que a gente saiba escutar, saiba saber como é que Deus está falando comigo, eu preciso conhecer ele, eu preciso saber de que forma ele se comunica. E parece ser uma coisa muito, como é que eu posso dizer, matemática, assim, eu preciso entender que forma ele se comunica comigo. Não, calma. Entender espiritualmente como que ele vai falar com a gente. Às vezes ele não vai falar também através de uma pessoa, ele vai falar dentro do nosso coração. A gente vai sentir, nossa, nesse momento então eu preciso fazer isso. E se a gente tiver fé naquele momento que Deus, foi Deus quem falou com a gente agir naquele momento confiando nisso, eu tenho 100% de certeza que futuramente o resultado vai ser incrível.